Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando com o Habita Ranking aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. E pensa numa terra boa, de gente trabalhadora, de gente que pensa em sempre viver bem, morar bem. E acredito que, assim como em todas as regiões do país, aqui no Mato Grosso, em Cuiabá também deve ter os seus perrengues em condomínios e o seu lado bom de viver também, sem sombra de dúvidas. E é por isso que nós estamos chegando aqui para trazer o Habita Ranking, conversar e, claro, entender um pouquinho da dinâmica, da cultura, dos desafios, né, do lado bom também de se morar em um condomínio, de se viver em um condomínio. E nesse episódio de hoje eu estou recebendo aqui, começando pelas mulheres, já que nós estamos falando de condomínio, todo condomínio tem que ter uma síndica ou um síndico, né? E é por isso que a Rosmélia Cristina Kel está aqui comigo. Rosmélia, obrigado pela sua presença e bem-vinda aqui ao Habita Ranking. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho dessa área tão encantadora. Que bom, fico feliz aqui pela sua presença. A Vânia Coelho Mesquita, ela que é administradora da Alternativa. Vânia, obrigado pela sua presença. Bem-vinda ao Habita Ranking. Obrigado pelo convite. Estou aqui também com o Dr. Rodolfo Coelho Ribeiro, ele que é do RCR Advocacia Condominial. Doutor, obrigado pela sua presença e bem-vindo ao Habita Ranking. Bom dia, Bruno. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui para falar um pouquinho sobre condomínios. Exatamente. Bom, eu já quero começar nesse nosso bate-papo falando um pouquinho das dores, né, dos condomínios. E aqui nós temos um tripé. Nós temos síndico, temos a administradora, temos o corpo jurídico, que compõe toda essa estrutura para poder fazer um condomínio rodar bem, né? E esse tripé é o tripé que precisa manter esse condomínio muito bem alinhado, muito bem organizado, né? E mediando até mesmo os conflitos que a gente sabe que existe bastante. Doutor, qual é o conflito jurídico que mais está acontecendo aqui, que você percebe nos últimos anos em Cuiabá? O que juridicamente falando, tem acontecido nos últimos anos nos condomínios aqui na região? Olha, eu acho que a gente pode separar em duas vertentes, porque existe uma dor muito grande hoje nos condomínios verticais e outro problema também muito grande nos horizontais, que são diferentes. Nos verticais, eu acredito que sejam os carregadores veiculares, né? Os carregadores para veículos elétricos. Ainda muita incerteza, houveram novas diretrizes agora para serem aplicadas pelo Corpo de Bombeiro dos estados, mas ainda não foram publicadas novas diretrizes, pelo menos aqui em Mato Grosso ainda não, e recentemente o Corpo de Bombeiro de São Paulo lançou algumas alterações no que já tinha lançado anteriormente, e nos condomínios horizontais eu percebo que são esses triciclos, quadriciclos, muitos equipamentos que são considerados como brinquedos, autociclos autopropelidos, ciclomotores, e aí os pais liberam com crianças, então está virando um trânsito meio caótico também dentro de condomínios horizontais. É um problema muito recorrente, principalmente nos que já estão bem habitados. O senhor falou de um ponto interessante, que é em relação à questão de carregador, de carros elétricos, né? Exato. Que hoje, na verdade, não existe uma normativa nacional que possa regulamentar, né? A gente sabe que, de fato, existe essa questão de, libera, não libera, pode, não pode. Você vê em outras regiões que os condomínios têm mais facilidade, outros menos. Pode acontecer de pegar fogo, não pegar fogo. O senhor acha que falta um pouco de uma normativa nacional mesmo, orientando como seguir, como vaga coberta ou não coberta para carregar esses veículos? Com certeza, com certeza. Foi publicada uma diretriz nacional, salvo engano, em agosto, que deveria ser replicada pelos estados, só que essa própria diretriz já foi alterada agora, deve ter 10 ou 15 dias que houve uma alteração, questão de obrigar a colocação daqueles esguichos de água, aí agora tiraram essa obrigação, aí colocaram a obrigação de ter aviso luminoso, não sei se é disjuntor ou uma chave geral para você conseguir fazer o desligamento daquilo ali. Só que eu acho que falta, assim como a gente tem, por exemplo, as normas da ABNT, né, que regulam várias questões dentro dos condomínios, eu acho que falta sim ter uma união de esforços para ter uma norma regulamentadora para ser aplicada em todos os estados de forma uniforme. É que é algo novo também, né? Assim, muito recente, que está avançando e parece que as normativas não estão dando conta de acompanhar. É isso.
Sim, exatamente. E também não acompanham a própria demanda dos condôminos, né? Porque o condômino não quer saber, ele quer que resolva o problema dele. Então tem condômino que ele compra o carro elétrico, ele chega no condomínio e fala, não, agora eu tenho um carro elétrico, eu preciso carregar. Sim. E aí ele joga pra síndica. E aí, síndica, o que fazer nesse caso? Tem esse tipo de problema no Tem, condomínio que tem. você... Quantos condomínios você administra hoje? Alguns. Alguns. E existe, sim. Eu digo assim que quando você compra um imóvel, a primeira coisa que você precisa saber é o que está previsto na convenção e no regimento dele, antes mesmo de você fechar a venda, para saber se aquele imóvel atende à sua necessidade. Porque essa história de comprar o carro e aparecer e falar resolva, acontece. Não só carro, outras coisas também. Mas a questão do carro, pegando o gancho aqui do doutor, na verdade, existe já as normativas elétricas, né, que estão contidas nas NBRs. O que muitas vezes acontece é que as instalações são feitas de forma amadora, né? Mas se a gente buscar junto a empresa de concessão de energia, se a gente buscar junto as NBRs, já existe uma série de normativas que traz essa segurança, né? E uma coisa que é muito importante é que quando decidir fazer, tem que começar lá fora do seu condomínio, olhando lá no seu transformador, né? Então você começa lá fora, não é dentro do condomínio. Então você tem que saber se você tem que fazer um estudo de carga para você saber se o condomínio tem essa capacidade ou não, se tem que ampliar ou não. Tem que pedir autorização da companhia de energia, porque você vai consumir mais energia do que já foi projetado para aquele condomínio. Sim. Né? Você tem que trazer uma instalação que traga pontos de distribuição de energia com uma certa segurança. Existem no mercado hoje equipamentos que fazem essa equalização de energia. Então, se eu estou com 10 carros ligados na energia, ele vai distribuir X de energia para aqueles 10 carros. Então, se eu estou com um, ele vai carregar rapidamente. Se eu estou com 10, os 10 vão carregar, mas de forma mais lenta, porque essa energia vai ser distribuída. Então, existe hoje no mercado vários recursos já para tratar. Claro que a questão da Liga Bom, né, que trouxe uma série de possibilidades que não se firmaram, até porque algumas não têm nem motivo. Imagina você colocar num carregador elétrico um sprinkler para jogar água. Então, água e energia não combinam. Sim. Então, assim, são uma série de coisas que está acontecendo no mercado e está mudando muito rapidamente, porque tem-se uma ideia, aí vê que aquela ideia, de fato, na prática, não vai funcionar. Então, agora, a última que saiu é justamente essa, né? Com relação a trazer pontos de segurança. Então, você faz a distribuição da forma correta, você coloca os dispositivos de segurança, que são os disjuntores, os DRs, para que isso seja de forma mais rapidamente desligado se acontecer uma intercorrência. Mas a gente sabe também que os veículos elétricos pegam muito menos fogo do que os veículos a combustão. Sim. O grande problema deles é que os elétricos, para você apagar, você tem muito mais dificuldade do que a combustão, porque a combustão acabou o combustível, acabou o fogo. Sim. Né? Por mais que você não entre com uma ação de interromper aquele fogo, né? Quando acabar o combustível, acabou a queima. Já os elétricos, eles têm um pouquinho mais de dificuldade por conta do lítio, que demora muito mais para apagar. Então, assim, é um assunto muito polêmico. Eu tenho condomínios que aprovaram, com aprovação de 2/3, isso também é muito importante dizer. Ou então existe a possibilidade no Código Civil de você aprovar com 50% mais um, porque ela é considerada também uma obra útil, né? Então, você precisa definir isso no seu condomínio. Cada condomínio vai ter a sua forma de decisão, se vai ser 50% mais um, às vezes a própria convenção já traz a normativa, então isso é muito particular. Mas o que a gente percebe é assim, que é possível fazer tudo que a gente quer fazer, desde que a gente busque as normas, desde que a gente busque a orientação jurídica, o apoio da administradora e que os condôminos queiram de fato fazer, né? Se engajam para fazer. Então, eu vejo assim, a vida do condomínio ela é muito simples, desde que as pessoas entendam que elas estão no mesmo barco. Sim. Que é muito comum a gente ter a disputa, né, do grupo A, do grupo B, às vezes até o grupo C, né? E aí eles têm dificuldade nos relacionamentos interpessoais, e aí a gente tem que explicar para eles que não é isso, né? Que a gente está ali
numa situação, eu brinco que a gente está morando nas caixinhas, um em cima do outro, né? Aham. Então não adianta, você vai ter que passar pelo elevador do seu vizinho, você vai ter que passar na vaga do seu vizinho, então você precisa ter esse relacionamento Tem que bom. conviver em harmonia, né? Exatamente. São todos no mesmo quintal, né? São vários Exato. morando no mesmo quintal. Agora, Vânia, a gente tá falando aqui pegamos o gancho de um problema aqui que seria, hoje, em relação à questão dos carros elétricos, carregadores, enfim. A administradora é acionada geralmente muito tarde, assim, quando o problema chega na administradora, fala assim, olha, isso aqui se tivesse chegado um pouquinho antes, talvez a gente conseguiria ajudar de uma maneira mais eficiente, mais rápida. Como que os problemas chegam até a vocês? Eu falo que às vezes chega tarde, sim. Porque quando eu estou em contato com a primeira vez com um síndico, principalmente morador que nunca foi síndico, eu sempre digo para ele, tudo que você for fazer, pensar em fazer, você peça assessoria condominial, porque é isso que a administradora está aqui para você. Né? Porque muitas vezes eles acham que a administração, porque a palavra administração também envolve a administração interna do condomínio, que não é os nossos olhos, que não traz para nós, não chega para nós. Uhum. Às vezes situações que acontecem dentro do condomínio que a administradora é a última a saber. Sim. Né? Por quê? Porque nós não estamos dentro do condomínio. Então, por isso que eu gosto de falar que a administradora é uma assessoria condominial. Né? Não é a administração, sim, administração, porém é uma administração com assessoria condominial. E você dá aquela assessoria para o síndico e cabe a ele fazer dentro do condomínio aquilo que teve a assessoria da administradora ou não. Né? Mas às vezes chega assim, tarde pra gente, eu tô com uma situação agora, há pouco tempo, né? E segunda-feira nós vamos ter uma assembleia que é considerada assim, bem agitada. Porém, se tiver, a assessoria nós demos ao síndico, foi dada ao síndico, tanto do nosso departamento pessoal, do nosso departamento financeiro, né? Porém, não aconteceu o que nós falamos, né? Aham. Então, mas às vezes chega assim, porém, se tudo que o síndico quiser fazer, ter essa assessoria da administradora, ele vai fazer uma gestão boa, muito boa. Certo, muito bem. Agora já teve um problema, porque geralmente assim, o problema ele chega primeiro pro síndico, né? Normalmente. Normalmente, né? Às vezes, Na verdade, ele bate no zelador. no zelador, depois bate no síndico. Né? Vamos fazer jus ao zelador. Vamos né? fazer jus ao zelador, exato. Bate no zelador, respinga no síndico, o síndico chegou ali. Tá. Já aconteceu de chegar o mesmo problema em estágios diferentes e para vocês, pro jurídico, pra administradora, pro síndico, bateu no zelador lá e chega isso, claro, chega em níveis diferentes, que às vezes o síndico tenta resolver, cai na mão do administrador, fala, "Ixi, agora vai ter que jogar no jurídico." E esse pensamento rápido de falar, cara, não, peraí, essa análise rápida eu preciso fazer, eu preciso acionar o jurídico primeiro, depois eu jogo na mão do administrador, ou não, eu consigo resolver aqui. Tem algum tipo de problema, assim, que acontece com frequência dentro dos condomínios que talvez era necessário que os três atuassem rapidamente de uma mesma forma, assim, que talvez o jurídico fala, olha, isso aqui a gente pode atuar mais rápido, o administrador, vamos sentar junto com o jurídico, o síndico e vamos resolver. Quando a gente começa, a gente apanha, né? Eu acho que tanto a administradora, quando começa na área condominial, o jurídico, o síndico, a gente vai apanhando à medida que as situações vão acontecendo. Mas depois de um certo tempo, a gente vai criando um know-how, né? E, assim, assuntos difíceis, né? Eu acho que o primeiro ponto é você consultar o seu jurídico, é importante você ter seu jurídico, principalmente na questão de relacionamentos ou de direitos, né, é o jurídico. E ainda a gente tem também a parte de engenharia, né, que é importante a gente também ter no condomínio, porque quando a gente tem um problema estrutural, a gente consulta o profissional da área também. Mas, assim, à medida que a gente vai trabalhando e desenvolvendo, a gente vai vendo a importância de trabalhar de forma coesa, né? O que você vai fazer da área de gestão, consulte a administração. O que você for fazer que envolve uma questão
jurídica ou jurídico, né? Algumas coisas a gente vai criando esse know-how e vai desenvolvendo formas de tratar. Sim. Né? Eu brinco assim, por exemplo, aquele condômino polêmico, né, que gosta de criar confusão, de criar situações. Eu, particularmente, eu procuro atender ele sempre via WhatsApp, ou mensagem de texto ou áudio. Atenção, você que é polêmico, viu? Chame a Rosmélia. Pode ser que Por favor. Pode ser que você está na minha lista de polêmicos, eu só estou te atendendo no WhatsApp. Se ela não te atende, ela depois te manda mensagem, ela tá produzindo prova. Cuidado. Porque assim, a gente vai criando, de certa forma, uma segurança para você trabalhar. Né? Ou pede para formalizar via e-mail, ou pede através do aplicativo do condomínio, porque são formas da gente também não se envolver emocionalmente. Porque às vezes a pessoa ela tem um certo comportamento que ela te desafia o tempo todo a te testar, para saber onde vai a sua paciência, para saber onde vai a sua qualidade. Eu quero ver até onde ela suporta ali, né? Eu já tive condômino que assumiu em assembleia. Não, só estava testando, ver como que você ia responder. Imagina. Eu falei assim, tá, obrigada. Aí, então, assim, a gente vai criando esses mecanismos, né? Uhum. E eu penso assim, atuar junto. Acho que você concorda comigo, o morador, porque eu também sou moradora de condomínio. Eu também. Né? Nós somos. E o que o morador quer? Informação. Ele quer comunicados, ele quer saber, né? Ele não vai pegar o livro de prestação de conta para ver. Não, ele só quer saber o que o síndico está fazendo com o meu dinheiro. Sim. Eu penso isso. Tá, mas é uma tarefa fácil, aí eu acho que aí é um trabalho conjunto. E eu acho que aí a gente acha um problema aqui que talvez, para que isso não vire um caos dentro de um condomínio. Porque assim, são inúmeros dados, inúmeras informações, cara, é muita grana envolvida, né? E claro, a gente sabe que às vezes no corre do dia a dia as pessoas não têm tempo, não têm paciência de ver. Mas se ele encucar, ele vai desconfiar até a sua terceira geração passada, não é? Ele vai pegar você ali para Cristo. Como trazer essa comunicação aí, trazer essa clareza também junto com o jurídico, de forma clara, objetiva, prestando contas e dando a segurança jurídica ali sem deixar faltar nenhum tipo de informação. Como foi? Acho que talvez esse seja o grande desafio, né? Hoje nós temos os aplicativos, né? Os sistemas que nós... eu, por exemplo, eu tenho 2 apartamentos em condomínios que eu não tenho a administração e eu recebo várias informações através do aplicativo da administradora. Uhum. Então, hoje nós temos esse aliado, né, da administração, do síndico, que está ajudando bastante, né, Rosmélia, através do WhatsApp também. E independente se ele não vai ler, às vezes ele nem lê, mas quer saber que está vindo para ele informação do meu condomínio, o que está acontecendo, né? E comunicações simples, estamos em obras, acho que a Rosmélia vai poder falar melhor, mas informações básicas do dia a dia, não é a parte mais financeira, né, Rosmélia, mas é a parte do que estão fazendo. Certo. Doutor, agora, quem geralmente, quando o problema virou caos, quem errou primeiro? Síndico, jurídico, administradora, morador, zelador, o cachorro da vizinha, quem foi? Normalmente é o grupo de WhatsApp. Grupo do WhatsApp. Verdade. Saiu bem, hein? Livrou todo mundo nessa. Eu queria ter uma lei para proibir grupo de WhatsApp de morador. Eu costumo falar, eu já falo isso tem tempo, a pior invenção dentro de um condomínio é o tal do grupo de WhatsApp. Né? E eu sempre oriento, tive uma conversa essa semana com uma síndica, que é síndica em um condomínio onde eu assessoro, e teve uma situação no grupo de WhatsApp de moradores em que um ofendeu, não chegou a ofender, pegou um episódio de uma condômina que está na rede mundial de computadores, na internet, e lançou o link lá para os demais condôminos. Essa condômina ficou bem irritada, foi falar com a síndica, e eu falei assim, mas você não está como administradora desse grupo? E fui olhar que agora eu estou. Aí eu falei, o que eu já orientei? Tem um grupo de WhatsApp só para informativos, aquele que ninguém fala, só administradores? Ótimo, isso aí é excelente, uma ótima ferramenta para essa informação que pra a mandar Vânia... um comunicado. Exatamente, ali. Né? Sem deixar os outros
ficarem mandando mensagem. Ah, mas os condôminos querem um grupo. Deixa eles criarem. Você pode até ter um número lá da administração pra você ficar bisbilhotando o que tá rodando na polêmica da semana, né? Mas ter alguém da administração como administrador do grupo, eu sempre oriento que não. Sim. Porque há inúmeros precedentes judiciais, né, de condenação, responsabilização do condomínio, porque não tomou providências nesse tipo de troca de ofensas, né? Certo. Doutor, agora, o que o síndico, né, apontando aqui, tem medo de aplicar, mas deveria aplicar por conta da lei? Não sendo você, tá? Apenas te representando os síndicos. Mas assim, o que de repente o síndico ele tem medo de aplicar, ou ele tem uma certa dificuldade, resistência, mas a lei fala, olha, infelizmente isso aqui você não tem pra onde correr, porque a lei te obriga. E aí depois eu vou abrir um parênteses pra você se defender dizendo aí o que talvez você tenha receio. Olha, tem algumas situações recorrentes referente às câmeras de monitoramento interno, CFTV. Porque o condômino ele acha que porque tem câmera em área comum, aquela imagem ele pode ter acesso a hora que ele quiser, que aconteceu algum episódio, ele quer ver com quem que o filho dele brigou na quadra do condomínio, quem que entrou na casa dele quando ele estava viajando. E aí ele acha que o síndico tem a obrigação de passar aquelas imagens. E tem muito síndico que às vezes por ser morador, ter aquela relação... Poxa, doutor, mas aqui é só mostrar a imagem para ele e tal, não tem nada demais, passa um carro aqui, isso, aquilo... Olha, não pode, existe LGPD para isso, existe o direito à privacidade de todos, então a lei é bem clara, né? Só podem ser concedidas por determinação judicial ou por requerimento de autoridade competente. Ah, mas quebraram o vidro do meu carro, preciso saber quem que é. Cara, faz um boletim de ocorrência e faz o requerimento lá para eles pedirem um ofício pedindo as imagens. Sim. Ou você entra com uma ação judicial para ver a ordem judicial. Certo. Então eu vejo que tem muitos síndicos que têm a dificuldade de negar isso para os condôminos, de negar o acesso para essas imagens. Rosmélia, não enquanto é o meu síndica. Nem o meu como síndica. Vamos lá, o que já aconteceu assim, de você tem receio? É muito difícil o morador entender isso, sabe? Porque ele se acha no direito de ter acesso a essas câmeras a qualquer tempo. Né? E geralmente os condomínios não têm ali um TI para busca de imagens. Então, assim, o cachorro faz xixi na área comum. Ah, pega a imagem e multa. Ah, alguém teve alguma situação com o vizinho. Ah, eu quero imagem. Não é assim, gente. O que a gente fornece imagem? Em caso de sinistro, por exemplo, teve um furto na rua, a polícia chega naquele momento buscando aquela situação e é uma situação de crime. Então, nessa situação, a gente disponibiliza para a polícia, através de um termo que eles fazem, de solicitação dessas imagens e a função dessa utilização. E aí, tudo bem. Mas, quando a gente fala para o morador que ele precisa apresentar um pedido, né, da Polícia Civil ou de um juiz para que a gente forneça as imagens, nossa senhora, você vira que é um absurdo, porque eu pago o condomínio em dia, que eu tenho direito. Que eu tenho direito. Tá, mas as outras pessoas também têm direito. Agora, recentemente, eu tive uma situação na quadra de esportes de um condomínio. As crianças brincando, tiveram um desentendimento de crianças, né? E a mãe veio porque ela queria as imagens, porque a gestão anterior, quando aconteceu uma situação dessa, prontamente atendeu. Eu falei, eu entendo, mas eu não posso te enviar essas imagens, né? Aí a gente conversou no conselho e tudo mais, falou, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar os pais e mostrar para os pais o que aconteceu. Então chamei pai A e pai B para mostrar o que aconteceu. Mas eles, nesse momento, eles não tiveram direito nem de filmar, nem de fotografar o vídeo que eles estavam assistindo. Eles assistiram, entenderam o que estava acontecendo. Então, a gente achou um meio termo de resolver a situação para os dois, né? Sem, de fato, fornecer a imagem. Então, entenderam que foi um desentendimento de criança ali e tá tudo certo. Então, às vezes, a gente também tem que achar uma forma de atender... Mas é muito perigoso. A questão das imagens tem que sempre ter esse respaldo jurídico, né, no sentido de ter ou o pedido de um juiz ou o pedido de um delegado ou algo nesse sentido para resguardar o condomínio. E mesmo assim fazer um termo de que a pessoa se responsabiliza pelo uso dessas imagens. Até porque, assim, a questão da imagem, na verdade, não é para ficar bisbilhotando ninguém, né? É justamente para você ter ali, no caso de um sinistro. Agora, eu já ouvi história de um condomínio que diz que falaram assim, cuidado, hein?
Porque a síndica desse condomínio, ela fica monitorando as câmeras. No quarto dela tem uma TV e ela fica olhando tudo, você Quem acredita? dera tivesse esse tempo. Tem tempo pra ficar cuidando assim? Eu acho que nem se tivéssemos, eu fazer Ficaria na isso. minha É o BBB, né? É o BBB. É. Quando muito, a gente dá uma passadinha na portaria pra ver se tá tudo bem, Tudo né? bem. Na câmera da portaria. Mas não dá tempo de ficar com a câmera ligada lá no Eu monitorando. não sei, os outros Monitorando. síndicos eu posso falar por Tá bom. Ô, Vânia, agora, quando que a administradora ela é ignorada e depois vira uma bomba pra vocês resolverem? Vamos pegar uma regrinha ou algo que vocês, né, que é um padrão que precisa ser seguido ali pelo condomínio. Mas aí, às vezes, o condomínio não segue e aí chega no colo e fala, mas a administradora é você, resolve aí. Você fala, mas eu falei. Eu falo que tudo sobra para administrador, né? Não só para o síndico. Aham. Né? Quando aí eu peço para o meu pessoal sempre registrar por e-mail você dá a orientação e registre tudo por e-mail. Por quê? Porque é fácil acusar a administradora de algo, né? Eu falo assim que no início, como a Rosmélia falou, a gente aprende com muita dor, Aham. né? Porque levantar algo sobre você, sobre a sua empresa, dói muito. Porque eu sou uma empresa de princípios cristãos, eu procuro seguir isso, né? Porque é da minha família. E até nos meus boletos condominiais, eu coloco um versículo bíblico todo mês. Então, assim, dói muito quando cai pra gente essa situação de que eu disse para você que não era para fazer assim. E na assembleia, às vezes, sempre é a assembleia, porque foi a administradora, e ali você não pode expor o síndico. Você tem que segurar e falar, não, eu vou me defender depois. Então, é a hora que eu procuro registrar tudo por e-mail. Aham. Hoje até pelo WhatsApp, né, doutor? E aí sim, eu falo assim, não, deixa o condomínio me acionar, deixa aquele morador me acionar e eu vou me defender, Sim. né? Porque eu tenho uma assessoria jurídica, Uhum. administradora. Então é assim que eu me protejo, me defendo, né? Formalizando e esperando a ação que vir, eu vou responder aquela ação, né? Mas dói, mas a gente procura sempre formalizar para se respaldar. Certo. Porque é fácil acusar o síndico, é fácil acusar a administradora, porém, tudo que o síndico às vezes vai fazer tem que passar pela Assembleia, e às vezes não aprova. Oh. Né? Ô, Vânia, então pegando esse gancho aí, como que você avalia hoje a qualidade e o nível dos síndicos em Cuiabá? Né? A gente sabe que hoje cada vez mais vem se pleiteando pela profissionalização. Sim. Mesmo, né? Eu acho que isso é importante, sim. Porque deixou de ser há muito tempo algo que você administra as contas, né? Por mais que você vai administrar contas de casa, você tem que ter muita responsabilidade. Agora, você imagina você administrar a conta de várias casas, vários apartamentos, onde todo mundo está aportando. Enfim, como que você avalia hoje a qualidade dos síndicos de Cuiabá, num contexto geral? Desde que a profissão de síndico foi reconhecida, isso foi muito bom para os condomínios. Porque, como eu falei para você, quando eu estou na presença de um síndico, pode ser profissional, pode ser morador, eu sempre procuro mostrar os meus princípios, o meu trabalho, como eu trabalho, né? E o síndico acata se ele quiser. Porque há situações dentro do condomínio que foge da orçada do síndico e da administradora, por isso eu falo a importância do jurídico e de uma assessoria de engenharia. Né? Mas, assim, tem expandido bastante a profissão de síndico, né? Principalmente em alguns condomínios que não tem mais chance de ter síndico morador, por causa de conflitos dentro, né? Então, o síndico profissional, em vários condomínios, né, é o que funciona. Eu falo assim, quando o síndico vem, eu vejo conflitos de moradores, eu falo assim, vocês têm que partir para um síndico profissional, né, porque é a profissão dele. E assim, tem sido grande a procura
e a formação de moradores a síndico profissionais. Rosmélia é uma delas, né, que eu a conheci, onde num condomínio que eu administrava, e ela se tornou síndica dessa forma. Certo. Ela queria ser síndica e ela viu a oportunidade, e hoje ela é uma grande síndica aqui em Cuiabá, né? É muito competente. Mas tem sido muito bom para trabalhar com os síndicos profissionais, né? E como eu falei, quando eu estou na presença de um síndico morador que nunca pegou, não sabe o que é administrar um condomínio, eu digo, tudo que você for fazer, procure a assessoria condominial da administradora, porque aí ele faz uma boa gestão. Muito bem. Tem que ter esse cuidado e esse zelo. Assim como a Rosmélia, você começou, acredito, como síndica moradora, né? E veio se profissionalizando. Você acha que é mais fácil, ou melhor, você é mais respeitada e é mais fácil você administrar esse condomínio, lidar ali com esses conflitos, com as gestões, agora enquanto você é profissional, ou quando você era moradora, tinha aquele negócio de, tipo aquele comprar na caderneta, sabe? Tinha aquela afinidade um pouco mais próxima. O que você sente hoje? Quando era moradora ou quando profissional? Eu continuo síndica moradora. Não me deixam sair lá do meu prédio, então eu continuo síndica moradora, né? Orgânica, que a gente chama. E estou ampliando cada vez mais a parte de gestão terceirizada. Uma das grandes diferenças que a gente percebe atuando como síndico terceiro é que na maioria dos condomínios, eles nos procuram quando eles estão com grande dificuldade de manter a manutenção, a conservação do condomínio, ou então com os conflitos entre os condôminos. Quando isso chega geralmente ao ápice, é o momento que normalmente nos procuram. Claro que não só isso, alguns já conseguem visualizar isso antes, mas em geral são esses dois pontos que mais nos procuram. E aí a gente percebe que a partir do momento que a gente entra, principalmente um condomínio com bastante conflito, depois de alguns meses, 3 a 6 meses, a gente já começa a ver isso mais pacificado. Sim. Então, assim, eu já tive assembleia que eu fui me apresentar e que os moradores estavam para jogar cadeira um no outro. Entendeu? Então, antes mesmo da minha apresentação, eu me levantei, pedi licença e controlei a situação da assembleia. E devolvi para o síndico morador para ele tocar a assembleia e depois me apresentei. Então, assim, isso acontece com frequência, né? Acontece assim, já aconteceu de eu estar visitando o condomínio, o morador contra síndico profissional, gritar com a moradora, ligar para a moradora, gritar que não queria síndico profissional, e depois ele entender que era a melhor opção para o condomínio deles, onde havia muitas ofensas em grupo de WhatsApp, né? E a gente, não só no meu condomínio, onde eu moro e sou síndica, mas nos demais, eu atuo sempre de forma muito profissional. Então, assim, se você mora no meu condomínio e você fizer um churrasco comigo e no seu churrasco você causar algum transtorno para o condomínio, você vai ser penalizado. Sim. Então, isso é uma característica minha. Tenho até fama de sargentona, né? Por conta disso, porque eu acho assim, a gente tem que respeitar o espaço que a gente está, e a gente só consegue fazer isso se a gente conseguir que essas regras sejam de fato aplicadas. Certo. Né? Por mais que às vezes elas sejam dolorosas, né? Tanto para quem aplica quanto para quem recebe, mas são importantes ter. Bom, para a gente ir caminhando pro final aqui, eu gostaria que vocês deixassem, até como mensagem para quem está nos assistindo agora, qual que seria a dica? E aí, completando a frase, tá? Doutor, começo contigo. Condomínio funciona quando? Quando se tem apoio técnico para conseguir gerir o espaço de uma maneira profissional. Isso eu digo não só da parte da administradora, da assessoria jurídica, mas também de um corpo técnico de engenharia. Se você, voltando naquele assunto, por exemplo, do carregador elétrico, você precisa de um apoio de um engenheiro eletricista especializado no tema para fazer todos os dimensionamentos, projeto, etc. Então, acho que o apoio técnico é fundamental para ele funcionar. Tem que ter um bom corpo jurídico, um bom corpo de administradora. Contábil e técnico do ramo de engenharia também. Primordial. Muito bem. Vânia,
Complete então a frase. Condomínio funciona quando... Quando há comunicação, no meu ver, comunicação com a gestão, né? E principalmente com a administradora, com o jurídico, com o síndico. Comunicação é tudo. Né? E para mim, no meu ver, a comunicação boa funciona quando todos estão unidos, Sim. falando a mesma língua, querendo o mesmo bem para aquele condomínio, né? E o nosso trabalho é esse. Eu amo o meu trabalho. Eu gosto muito de mexer com pessoas, eu entendo, eu sou moradora de condomínio, então a comunicação é muito importante. Rosmélia, condomínio funciona quando? Quando área técnica, comunicação, capacidade técnica profissional, ética, e quando os moradores entendem que eles fazem parte do processo. Se eles não entenderem que para que qualquer coisa no condomínio de fato funcione, faz parte a atuação deles, o condomínio não vai funcionar. Você pode ter a melhor área técnica, você pode ter a melhor assessoria jurídica, você pode ter a melhor administradora, você pode ter o melhor síndico profissional do mercado, mas se aquele grupo de moradores não entender que eles fazem parte do processo, o condomínio não vai funcionar. Porque quando me apresento nas minhas assembleias, eu falo que 50% do trabalho para a gestão dar certo é minha. Os outros 50% é dos moradores. Seja pela questão do investimento financeiro, seja pela colaboração para que as situações ocorram, seja pelo envolvimento para que a situação aconteça. Por exemplo, a gente já falou tanto dos carros elétricos, se você quer carro elétrico no seu condomínio, você tem que fazer uma mobilização para que um grupo considerável compareça à assembleia ou dê procuração para que você possa aprovar aquela nova implantação. Então, nada vai funcionar se uma dessas partes falhar. Seja a parte técnica, seja a parte da gestão do condomínio, ou seja a ação do morador. Então, a gente sempre, eu vejo assim, a gente é muito cobrado como síndico, mas muitos dos problemas dos condomínios acontecem por conta de falhas em algum dos processos. Então, Sim. não tem como se sustentar sozinho. Certo. Muito bem. Eu acho que as dicas de hoje valeram aqui bastante, todas essas dicas, né, para você que está nos acompanhando. Até porque a nossa ideia é justamente trazer esses debates, essas discussões, os pontos de vista diferentes e para que você que está nos assistindo possa compreender um pouquinho mais desse mundo, né, condominial, que é fundamental, que é essencial, que tem o seu lado positivo, tem o ônus e o bônus, né, tem que aprender a conviver ali com os seus vizinhos. E às vezes vai ter que dar de cara com aquele vizinho que você não gosta muito não, faz parte do processo. Rosmélia, quero agradecer a sua participação. Rosmélia, que ela é síndica orgânica /profissional. /profissional. Né? É isso. Vânia Coelho... Formação em mediação e conciliação também. Formação em mediação, pós-graduado e doutorado nisso, né? Então, Vânia Coelho Mesquita, da Administradora Alternativa. Vânia, obrigado pela sua participação, viu? Eu agradeço. Eu quero agradecer também o Dr. Rodolfo Coelho Ribeiro, ele que é da RCR Advocacia Condominial. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Bruno, Rosmélia e Vânia. Agradeço pela oportunidade, pelo bate-papo aqui, troca de informações. Que venham outros bate-papos desse, hein? Daqui uns dias a gente pega mais outros temas aí, vamos juntar esse trio aqui que deu certo, deu certo. Bom, gente, olha, lembrando que você acompanha o nosso programa na íntegra aí, o nosso podcast no canal no YouTube, tá? Você pode pesquisar pelo HabitaRanking, no Instagram também tem todos os cortes e os melhores momentos. Um beijo no seu coração, muito obrigado e até o nosso próximo episódio, direto de Cuiabá, capital do Mato Grosso.